Mauai, bem-vindo ao Papo R de hoje. Nós temos aqui o primeiro Papo R com convidado, vai ser um convidado especial. Para quem não sabe ainda, o Papo R é um espaço de R, de riqueza, de relacionamentos de rede, de resultados, tudo isso que nos ajuda a viver melhor, tanto em relacionamentos pessoais quanto profissionais, principalmente direcionados, neste caso, para vendas. Então, bem-vindo ao Papo R hoje, com a entrevista com o nosso querido Marcelo Maciel. Uma salva de palmas para Marcelo. Valeu! Cadê aquela claque que faz? Oh! Grande Marcelo Maciel. Queridão, prazer ter você aqui no nosso Papo R deste primeira entrevista, o nosso primeiro programa de entrevista aqui. E você é um convidado especialista, porque além de ser meu amigo, é meu parceiro, é o responsável por todo o processo e as estratégias que a gente tem feito aí neste final de ano com o site do mauai.com.br e também com este canal. Então, muito obrigado pela sua presença. E hoje, você que está acompanhando aí o nosso vídeo, nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que são os gatilhos mentais. Gatilhos mentais que em venda é muito usado. Hoje na internet a gente vê muito os gurus aí da internet falando de gatilhos mentais. E o Marcelo Maciel tem aqui, ó, colhi dos próprios punhos do Marcelo Maciel. Ele escreveu esse artigo. O Maciel, além de design, ele também é escritor, e ele escreveu um artigo sensacional com 40 gatilhos mentais, e nós vamos explorar o Marcelo Maciel para que eles nos oriente e nos desoriente também com relação a esses gatilhos mentais. Marcelo Maciel, primeiramente eu gostaria de perguntar-lhe primeiro bom dia, né, ou boa tarde, ou boa noite, onde quer que estejamos nesse mundo virtual, estamos aqui juntos. Suas palavras para a gente entrar neste tema tão fascinante. Grande Mauai, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal está vendo. Pessoal, o Momento R, legal pra caramba. Agradeço demais esse convite, Mauai, essa primeira entrevista sua aí e tal, por esse canal, legal pra caramba. E tu ficou bom aí, viu, com esse... Tá de Mr. R, é isso? Esse aqui é só o figurino do Papo R. Pô, né? Cara, legal pra caramba, cara. Então, essa história aí de gatilho mental, né? Tá na modinha, né, Mauai? Tá todo mundo falando. Tá, gatilho mental pra cima, pra baixo, que ajuda a vender. Você fala de gatilho mental. Parece que o pessoal descobriu o mundo, mas esse negócio de gatilho mental existe desde que o mundo é mundo, né? O pessoal já usa. A gente, como ser humano, assim, a gente usa naturalmente gatilhos mentais sem até perceber, né? Então, cara, assim, para começar a falar de gatilho mental, é importante a ideia de gatilho... Fala. Deixa eu só te interromper, mas geralmente o gatilho mental, como a gente tem ouvido aí nos artigos ou nos vídeos e tudo isso, ele fala direcionado mais para decisão de compra, mais direcionado para isso. É isso. É um foco mais de venda. Isso, ou seja, então, vamos lá, né? Vamos entender de onde surgiu e por que o pessoal está usando gatilhos mentais para poder não só despertar mais atenção, mas também influenciar a decisão de compra, né? Poder facilitar a decisão da pessoa, né? Tem uma das teorias de como se entende o cérebro, divide o nosso cérebro em três áreas principais, né? E aí, duas dessas áreas aí, que, enfim, a gente usa aí para poder falar do gatilho mental, é o sistema límbico e o neurocórtex, cara. Uhum. O sistema límbico, cara, ele é comum em todos os mamíferos, certo? Então, é o emocional, vamos dizer assim. São as reações mais ligadas aos nossos instintos e às nossas percepções emocionais do ambiente. Então, o sistema límbico... O límbico é aquele que, quando a gente está de frente de um tigre, a gente sai correndo, então quer matar o tigre? Isso, exatamente, entendeu? Opa, é perigo, não sei o quê, deixa eu sair correndo, enfim. Esse tem tempo, né? Esse tem tempo. Tanto que todo mamífero tem esse sistema límbico, inclusive nós. E aí no homem, né, no ser humano, se desenvolveu uma terceira área de uma forma bem maior do que qualquer outro mamífero, que é esse neurocórtex, né, que é o que dá essa racionalidade, vamos dizer assim, dentro dessa teoria, né, da divisão do cérebro em três áreas. O neurocórtex é o que faz a gente pensar e tomar as decisões corretas, né, é o que dá uma certa razão, é o que dá a lógica aí pra gente, né. É o racional, meu amigo, o racional que te ajuda a refletir sobre as suas decisões, não é isso? Fazer as escolhas. É o racional. Aí só que é o seguinte, né, Mauai? O pessoal acha que todas as escolhas que a gente faz, os desejos que a gente tem,
as decisões que a gente toma, elas são feitas, né, dentro dessa racionalidade, de uma maneira mais inteligente. Só que não é, né? Esse é o problema, cara. Eu vi isso. Quer dizer, de certa maneira, nós todos, quando vamos fazer uma decisão de compra, temos essa decisão por impulso, né? Pela emoção da compra, é isso? Correto, Mário. É isso daí mesmo, cara. A venda é sempre uma venda emocional, né? A questão racional ela vai acontecer depois, cara. Mas o primeiro momento, o primeiro contato, a primeira decisão num processo de venda, ela é sempre emocional, cara. Então, por que eu estou falando assim que as pessoas não tomam decisões racionais para poder agir no seu dia a dia? Por uma questão de sobrevivência nossa. Senão a gente nem tinha chegado aqui até hoje, Mael. O que acontece é o seguinte, são tantas informações que chegam para a gente e são tantas decisões que a gente precisa tomar no nosso dia a dia, que se a gente fosse analisar uma por uma e racionalizar para saber qual era a melhor decisão, a gente não saía do lugar, cara. A verdade é essa. Você até no seu artigo, aqui no artigo do Marcelo, depois vocês podem entrar no site, Marcelo Macedo tem esse artigo, não sei se tem lá no site não, mas aí depois o Marcelo dá uma... nem eu. Nem ele sabe, escreve tanto, coisa em algum canto tá. Mas depois entro lá no site do Marcelo Macedo. Agora, o seguinte, no seu artigo, você fala que inclusive o Steve Jobs, você cita essa coisa que eu achei interessante, ele tinha aquela roupa preta e aquela calça jeans com tênis, justamente para não ter que escolher mais coisas de roupa, entendeu? Ele usava aquele guarda-roupa para falar, pô, aqui eu não preciso escolher nada, bota uma camiseta preta, uma calça jeans e tudo isso. E acabou, exatamente. É uma decisão a menos que ele precisa tomar no dia, então, para poder focar no que é importante, cara. Perfeito. Então, agora me diga, Marcelo, então dentro da decisão de compra, quando a gente tem os gatilhos mentais, eles auxiliam com que a pessoa que nós como vendedores ou como compradores, de certa maneira, esses gatilhos podem nos ajudar a prestar atenção no assunto do vendedor e decidir pela compra. O gatilho é uma coisa que chama gatilho, né? Porque faz como é? E, né? Gatilho de tiro, gatilho de como é que é essa coisa do gatilho mental, né, cara? Como é que é assim, né? Então, o pessoal está chamando de gatilho, né? São atalhos, na verdade, né? São atalhos que estão no nosso sistema límbico, no automático, para tomar decisões. Então, o que o pessoal fez foi o seguinte, eles começaram a observar o comportamento do ser humano nessas decisões que ele toma sem pensar. Então, por exemplo, a maneira que a gente escova os dentes, a gente não pensa para escovar os dentes. Quando a gente sai de casa e fecha a porta da sala, sei lá, a porta de casa, você não pensa, cara. Às vezes você está andando de carro e depois fala, pô, será que eu fechei? Porque você está fazendo tudo no automático. Então, eu já não estou nem sabendo onde eu deixo a minha chave, cara. Eu tava uma confusão agora com essa coisa. O carro ainda estou fechando, mas maravilha. Agora, Marcelo Macedo, quando a gente fala de gatilho, vamos pensar aqui, nós temos, esse programa, essa ideia, ou pelo menos esse assunto, esse tema para quem vende, para quem compra também, é fascinante, porque nos auxilia também como compradores a saber se a gente está sendo manipulado, vamos dizer assim, por um gatilho mental que o cara use, o vendedor use. Então, é um assunto bastante interessante e pelo que eu vi do seu artigo, são 40 artigos de gatilhos mentais. E nem nós todos aí. Vamos começar, pelo menos, vamos já citar. Vamos começar com um gatilho mental que é muito usado pelo comércio hoje em dia. Vamos pensar em um ou dois. Eu acho que um gatilho, acredito que até a gente use diariamente, mas é o gatilho da escassez. Certo. O gatilho da escassez exatamente é o que, Marcelo Macedo? Dê um exemplo para nós. Cara, por uma questão de sobrevivência, cara, a gente aprendeu a querer, a pegar, a ter, a desejar tudo aquilo que é escasso. Porque se está escasso, vai faltar. Então, se tem pouca comida, eu preciso armazenar comida. O que eu achar, eu tenho que armazenar, porque é uma questão de sobrevivência minha. Então, no sistema límbico, lá, no nosso, né, no sistema emocional do cérebro, vamos dizer assim, a gente está programado a toda vez que a gente for tomar contato com alguma coisa que gera escassez, naturalmente a gente quer ter. Entendeu? Tem um desejo instintivo nosso de querer ter, de querer comprar. Isso daí chama a nossa atenção. Então, tá acabando. Falar que o produto tá acabando, vai, olha, aí não tem mais, tal. E a pessoa vai lá e fala, é o último, poxa, não me dá. Exatamente. Então, tem poucas unidades, a escassez de quantidade, tem uma escassez de tempo, é válido só até hoje.
Se você não comprar hoje, acabou a promoção, entendeu? Então, cara, escassez é uma das coisas, vagas limitadas, um prazo para venda. Outro tipo de escassez é você criar produtos exclusivos, uma linha exclusiva, sabe? Que não é aquela linha normal. Então, tem várias técnicas que o pessoal usa no marketing e vendas para poder dar essa sensação de escassez para as pessoas, porque isso não só chama atenção, como desperta o desejo de ter, né? Então, para você que está assistindo a gente aí, olha, fica ligado no gatilho mental da escassez, que é uma técnica que o Maceu já definiu para nós aqui, que funciona por causa dos instintos, a gente quer aquilo que está acabando. Marcelo, só uma curiosidade, porque é uma pergunta bem assim, bem interessante para o meu ponto de vista aqui. Quando a gente é pequenininho, ou pelo menos é adolescente, a gente não está namorando, e de repente a gente arruma uma namorada, todas as meninas querem a gente. Já viu isso? Pois é, tem o homem menos no mundo. Com escassez, né? Eu acho que tem, né? É o homem menos no mundo. Muito bom. Mas aí a gente tem outro gatilho aí, que é o seguinte, né? Tem uma questão de que... Peraí, você está fazendo uma análise de um outro gatilho em função dessa história que eu contei, é isso? É isso aí. Qual é esse gatilho que tem a ver com isso? Porque eu lembro disso. Estava sozinha, não aparecia namorada. Arrumava uma namorada, aparecia um monte de namorada, e você falava, caramba, e agora? Todo mundo querendo me namorar só porque eu estou namorando a outra. Isso acontece. Então, tem um negócio nosso também, que é o gatilho da prova social, né? Então... esse está aqui também, prova social. Vamos falar do gatilho da prova social. Como funciona isso? Nosso comportamento é baseado no comportamento das outras pessoas, Mauá. Então, a gente tende a querer ter ou a copiar o que as outras pessoas também estão fazendo. Então, é só o caso aí da namorada, né? A gente está falando dessa história num contexto social muito limitado, que são das amigas, né? As amigas da namoradinha que se arrumou, o pessoal da classe, né? Então, o contexto social é dessa. Quando ela vê que uma ali começou a fazer, as outras querem fazer junto, querem ir lá também, entendeu? Agora, a ideia de prova social é interessante você imaginar também o seguinte: vamos supor que você está numa cidade, num país que você não conhece nada, não conhece ninguém, está numa rua que não tem ninguém para você pedir informação e tem 2 restaurantes que você precisa comer, quer almoçar. Um restaurante está vazio, outro restaurante tem fila, cara. Você vai aonde? Porra, mas é claro que eu vou no que tem fila. Mesmo que seja pior. Mas você, por uma questão de prova social, você segue a manada, entendeu? Então, a tendência nossa é que a maioria das pessoas vão escolher no restaurante que está mais cheio, sem saber se é bom, porque às vezes o outro é muito melhor, entendeu? Tem a ver com o lance do carro, o cara comprar um carro, o vizinho também falou, pô, o cara já tem um carro do ano, eu também quero. Sim. Aí eu pintei a minha parede no final de ano lá, botei uma cor bonitinha, que eu vejo, está todo mundo pintando as suas paredes também, não sei se isso tem a ver, mas tem a ver com um pouco com isso, né? Com essa coisa, um tá fazendo, que legal, também vou fazer, porque pá, tudo bem. Então, você que estava assistindo o nosso Papo R aí, sacou então 2 gatilhos mentais, o da escassez, que o Marcelo já explicou bem, por favor, entenda isso e veja como você pode fazer. Ele até falou mais de exclusividade, que é muito importante para a área de venda, a gente pensar em produtos exclusivos para que a pessoa se sinta valorizada com aquele produto, com aquele serviço. Ele falou da prova social, para a gente também ficar atento a isso. Quanto mais você é considerado como uma pessoa procurada, etc., mais pessoas vão lhe procurar. E aí nós temos um outro gatilho mental aqui, muito interessante, que você escreveu aqui, que é o da interação e conversa. Você diz aqui, interação e conversa, você diz que monólogos são chatos, diálogos são interessantes. Eu acho que é o que está acontecendo aqui nesse diálogo. Falando aqui o tempo todo, ia ficar chato pra caramba. Você considera isso um gatilho mental do ponto de vista disso que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Cada gatilho... Sim, cada gatilho ele tem uma particularidade, ou seja, ele ajuda numa coisa específica, né? Então, tem alguns gatilhos, por exemplo, o da interação e conversa, o da história principalmente, que são gatilhos que geram conexão, né? Então, desperta atenção e gera conexão. E gerar conexão é base para você fazer qualquer venda, né, cara? Se você não conseguir gerar conexão, uma relação de confiança ali, você não vai conseguir vender. Então, quando a gente fala de gatilhos mentais e começa a usar isso em estratégias de venda, online ou não, existe também uma ciência aí por trás que estuda a sequência de como encadear esses gatilhos mentais para que você tenha o maior sucesso de vendas. Tem a ver com as interações, por exemplo, você fazer um blog, interagir com as pessoas, se abrir para conversa. Precisa. Então, criar essa relação. Ó, o Papo R aí, ó, gente, ó. Relação o tempo inteiro. Relação. Relacionamento, de rede.
Olha aí, não só rede social, rede digital, isso é outro papo, a gente vai trazer depois com o Marcelo Macedo para a gente falar um pouquinho de redes também, como você constrói redes, networking, são assuntos que ficarão para um próximo Papo R. Mas neste momento, pense isso, escassez um, prova social outro e terceiro, interagir, relacionar-se, abrir-se para conversações, porque isso, a conversa facilita também com que o cliente se sinta à vontade na relação de compra, na entrevista de compra e de venda. Perfeito, Marcelo. Muito bom isso, hein, Marcelo? Conexão, não dá para ser uma coisa que só você fala, que é um monólogo, sabe? Sempre deixa aberto ali para poder interagir com o cliente. Muito bom. Tem um quarto gatilho mental aqui, o 4. Fazer que nós estamos fazendo um lettering aqui, que não vai dar para editar isso, fazer tudo. Então, 4 na sua tela. O quarto gatilho mental que nós queremos explorar aqui é reciprocidade. É tão complicado que eu nem sei falar. A reciprocidade. E aí, garoto, ó, mais um R aí para nós explorarmos. A reciprocidade, isso aí é legal, hein, Marcelo? Como é que explica aqui para nós? Cara, a reciprocidade é baseada na coisa que em todo treinamento de venda que eu dou, cara, consultoria e tal, eu falo que o seu principal diferencial no mercado de hoje é esse. Mas é porque o que está por trás da reciprocidade é a generosidade, né? Então, cara, se você é generoso, tem, sei lá, quanto mais você dá, mais o universo devolve. Isso, olha aí, gente, olha o recado, hein? Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas não tem nada a ver com, sei lá, fenômenos quânticos e espirituais e nada disso. Não é questão do segredo, não tem a ver com o segredo, na verdade. Não tem nenhum segredo. Não é um segredo, é dádiva. Quanto mais você se entrega, eu falo isso nos meus cursos de falar em público, quando você vai falar em público, seja generoso com a sua plateia, entregue, porque é assim que você vai receber também. Se você entrega generosidade, você recebe simpatia, você cria uma empatia com a sua plateia. Bacana, reciprocidade. Um brinde. Aí, Maué, como que você usa melhor essa história da reciprocidade? Você vê muito hoje na internet isso, né? Então, quando você dá um conteúdo de valor para o seu público, né? Para o seu nicho, né? O e-book, alguma coisa gratuita. Um vídeo, dá uma coisa legal, dá uma planilha, dá um infográfico, sei lá, dá qualquer coisa lá, um brinde, sabe? Emocionalmente falando, né? Aí no sistema límbico dela, ela sente desejo de retribuir de alguma forma. Então, é legal você sempre estar oferecendo alguma coisa, porque chega algum momento que quando você for fazer a venda, né? Fazer o CTA, o Call to Action aí, né? Compre aqui comigo então agora, a pessoa está mais preparada para poder retribuir isso. Então, reciprocidade tem a ver com essa história. Maravilha, reciprocidade, essa palavra é louca, hein? A reciprocidade, essa palavra maluca, tem a ver o seguinte, tem a ver também com amor, galera. Dê amor, dê coisas boas, dê que vai, não é que vai voltar, é que isso cria um emocionar gostoso entre as pessoas, e isso acaba gerando o quê? Intimidade, que é uma das coisas importantes para a gente ter confiança, para a gente gerar confiança na relação e nas pessoas. Maravilha, agora tem um gatilho aqui, que então a gente sai do reciprocidade e vamos para o gatilho mental da surpresa. Marcelo Macedo, me fala então do gatilho mental da surpresa, qual que é? Cara, surpresa é o seguinte, cara, o esperado, quando você oferece aquilo que já é esperado para a pessoa, não surpreende, não chama atenção. O que chama atenção? O que vai despertar ali? Caramba, deixa eu ver direito que negócio é esse. É o inesperado, é a surpresa. Então, sempre oferecer alguma coisa a mais do que ele não está esperando. Na hora que você for fazer uma oferta, entrega mais do que o cara está esperando. Ou então oferece alguma coisa que seja única, que não exista no mercado. Isso aí é dica até para quem quiser começar um negócio, entendeu? Surpresa, desperta atenção pra caramba, faz com que você destaque, faz com que você seja único. Ofereça sempre mais alguma coisa única aí. Você é o cara, velho. Muito bom, resumiu perfeitamente. Surpresa. Importante também, que é o nosso quinto gatilho mental, depois da reciprocidade, a surpresa. E agora o nosso sexto gatilho mental, nós vamos explorar pelo menos 10 hoje aqui com o Marcelo Macedo, porque também esse papo aqui, essa conversa a gente gosta de longe, tem muita coisa boa. Então nós vamos ser um pouquinho mais focadinhos neste primeiro Papo R com o Marcelo Macedo. E nós temos aqui então o sexto gatilho mental. Por quê? Olha isso, hein? Por quê? O Marcelo sempre diz que é para justificar
por que você está pedindo ou fazendo algo. Isso. Esse do porquê... Na hora que você vai vender, Mauai, ó a dica aqui. Na hora que você vai vender, cara, explique por quê. Por mais simples que seja o porquê, você tem mais resultado de venda quando você fala, ó, eu estou pedindo a sua compra por causa disso. Aí, acho que em algum lugar eu devo citar algum artigo ou vídeo, sei lá, um teste que o pessoal fez, de gente pedindo para furar fila. Então, o pessoal que chegava para furar uma fila lá, ó, deixa eu furar sua fila, sem dar um porquê, tinha um certo índice não, que o pessoal aceitava. Agora, quando a pessoa ia, posso entrar aqui na sua frente por causa disso, era muito maior, sabe? As pessoas deixavam muito mais, assim, o índice de, legal, pode furar aqui na minha frente, porque não tem... Pelo simples fato de dizer um qualquer porquê, não precisa ser um porquê nem muito elaborado, entendeu? Então, na hora que você estiver pedindo para o cara comprar alguma coisa de você, justifique, explique por que você está pedindo aquilo. O resultado é bem melhor. Explique por que você está pedindo o quê? Para ele comprar de mim? É como se eu tivesse um argumento de venda? É um argumento de venda, justificativa, né? Normalmente, sei lá, hoje se fala muito na história de dor, né? Por que a pessoa vai comprar um determinado produto ou serviço seu? Porque, na verdade, aquilo vai levar ela a um cenário de prazer, que é o que ela almeja, né? Vai resolver uma dor que ela tem. Então, basicamente, esse produto vai ajudar você a resolver tal coisa, meio que o problema e a solução. Isso, exatamente. Seu problema é esse, sua dor é essa, que se fala, o seu problema é isso, tal, compre, mais ou menos um negócio assim. Eu acho que é uma das bases hoje, quando a gente fala de comunicação, é muito comum hoje, dentro dessa necessidade de ser efetivo, de ser competente, de ser objetivo, geralmente se parte do princípio do porquê, né? O tipo assim, eu tenho tal produto que vai resolver tal coisa. Então, é isso que você está dizendo. Qual é o problema que eu resolvo? Por que isso é importante você ter o meu produto para resolver tal coisa? É isso? É isso, Mauai. Basicamente, é isso. Então, a justificativa o argumento, nós, vendedores, precisamos saber o porquê dos nossos serviços e nossos produtos, para que a gente tenha argumentações fortes para convencer, para persuadir o cliente de que ele está fazendo o melhor negócio, a melhor compra. É isso, Marcelo Macedo. Isso aí, Mr. R. Muito bom, Mr. R. Tem a brincadeira aqui do Mr. R no nosso site do mauai.com.br com marcelomaceu.com.br, né, Marcelo? É isso aí. Lá no site do Maceu. Maceu é um profissional extraordinário, um amigo muito querido, de muitos anos. Parece que eu conheço ele há 3 séculos. Mas vamos continuar. Lá desde Highlander. Eu acho que nós somos Highlanders aí. Vamos lá. Marcelo, agora vem aqui a simplicidade, Marcelo. Que coisa bacana. O gatilho mental da simplicidade. Olha, gente, isso é muito importante, porque tem gente que complica. Vamos simplificar. E como é essa simplificação, Marcelo? O que você diz para nós? Normalmente a gente fala de simplicidade, cara, e o pessoal pensa normalmente em design, né? Tem que ter um design clean, tem que ter um design limpo e tal. Mas eu acho que a maior pegada da simplicidade, que o pessoal às vezes esquece, é na linguagem, cara. O pessoal quer se comunicar com a pessoa numa linguagem muito técnica, sei lá, não é humano, entendeu? Não é humano, tem que ser humano na comunicação. E outra coisa importante que cola muito na simplicidade, cara, é você entender o universo de linguagem do seu público e falar como ele fala. Perfeito. Então, isso aí cola, entendeu? Isso aí cola. A simplicidade tem a ver com isso. A simplicidade da empatia cognitiva. A empatia cognitiva, gente, é exatamente isso. O meu público é um público leigo. Por exemplo, se o meu produto é um produto, vamos dizer, um pouco mais sofisticado, eu vou vender esse produto sofisticado para o meu público, aí esse meu público é um público leigo, um público que não sabe. Eu chego lá e começo a falar as palavras todas técnicas, porque o meu produto tem não sei o que, XPTO, a pessoa fica olhando e fala assim, caramba, não estou entendendo nada, o que esse cara está me falando? Então, a simplificação é buscar traduzir na complexidade, a sofisticação do seu produto em uma linguagem mais simples que seu público possa entender. Porque se a pessoa não entende, ela não compra. É simples assim, ela não entendeu, ela fala, caramba, não sei nada disso, vamos embora. A mesma coisa se dá com pessoas que floreiam demais e fazem discursos empolados, eruditos e tudo isso. O que vai acontecer? A plateia não vai entender. Então, fica aqui o discurso da simplicidade para você também atingir cognitivamente, empaticamente, a sua mensagem, atingir o seu público, que a gente chama de público-alvo, né? Tá falando de gatilho, público-alvo, acabou, né? Gatilho, público-alvo, isso aí, muito bom. Agora nós temos aqui
um oitavo gatilho, crença. Quando você diz de crença, você escreve: crer é o primeiro passo para realizar. Você disse isso em relação ao vendedor, Marcelo, é isso? Sim, Mauai. Cara, você tem que compartilhar aquilo que você acredita, cara, sempre. Porque a pessoa sente se você não acredita naquilo que você está falando, cara. Então, na hora que você vai vender, cara, não tem jeito. Na hora que você vai falar do seu produto, na hora que você vai falar do seu serviço, tem que acreditar naquilo que você acredita, tem que acreditar naquilo que você está falando para a pessoa sentir isso. Crença, cara. Crença, é isso aí. Então, acreditar, gente. E como é que você passa que você acredita? Primeiro, acreditando. Você pode até não acreditar 100%, mas que você precisa demonstrar entusiasmo, precisa demonstrar que você tem confiança e segurança sobre aquilo que você está vendendo. A crença, neste caso, é uma crença de que aquilo realmente resolve. E emocionalmente você passa isso. Se você estiver vacilou, o cliente sabe, ele vai sentir, ele vai falar: pô, tem alguma coisa errada aqui. Ele não vai ficar na sua, não vai ter confiança em você. A crença passar confiança, então acredite. Agora nós temos aqui um canal também da intimidade. Se fala da intimidade, nós falamos da intimidade agora quando nós falamos da reciprocidade, né? A intimidade. Você escreve: divida a sua intimidade com os outros. Isso tem a ver também com conversa, com interação, com simplicidade. Também, de certa maneira, faz todo esse sentido, principalmente quando a gente fala de relacionamento, né? De relações. Gera conexão, cara, intimidade. Inclusive, é uma das melhores estratégias para mídia social, cara. Sei lá, qualquer empresa, sabe? Ninguém quer ver o produto, a foto, sei lá, no restaurante, por exemplo. Ninguém quer ver a foto dos pratos bonitões lá. O pessoal quer saber o quê? Quer ver foto ou vídeo do dono do restaurante pegando a alface lá na horta, comprando coisa no mercado, ou dentro da cozinha preparando, sabe? Essa intimidade, né, que é a comunicação que não está por aí, é o que deixa a coisa mais humana, né? Cria uma conexão melhor. Então, a pegada é essa. Legal. Você que está assistindo, eu vou dar aqui o que está acontecendo. Como o Marcelo, além de ser um especialista em marketing, em vendas, em design, ele está colocando, e nós estamos abrangendo aqui, não só a questão comportamental, presencial diante do cliente. Nós estamos também falando, por trás desta nossa conversação, existe também uma preocupação, um cuidado com as suas mídias digitais, como é que você se relaciona nos seus blogs, nas suas páginas dos sites e em tudo isso. Então, aqui a gente está abrangendo tudo isso, porque, claro, tem a questão presencial, da abordagem, do cliente ali ao vivo, e tem a questão também das mídias digitais. Essas coisas são diferentes, mas esses fundamentos todos que a gente está vendo aqui, dos gatilhos mentais, servem para este ambiente todo de comunicação, porque comunicação é também interação. Aliás, é mais do que isso. Marcelo Macedo, e para a gente finalizar aqui o encontro deste primeiro Papo R, dá para a gente conversar pra caramba, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que você colocou para a gente, que fecha um pouco com tudo isso que a gente está falando de relação, que é a emoção. Eu acho que é um tema fabuloso para a gente encerrar o gatilho mental da emoção, porque a emoção tem também a ver com relacionamento, a emoção tem a ver com emocionar, com contágio emocional, com tudo isso que é bom e, de certa maneira, quando a emoção é boa, quando o ambiente emocional é gostoso, todos ficamos mais felizes e isso facilita também as vendas. Vamos dar um fechamento, então, nesse negócio, puxando tudo isso que nós falamos, de todos esses 10 gatilhos que a gente explorou aqui, para você entrar com essa questão da emoção, da história. Nós que trabalhamos com vendas, eu especificamente trabalho com teatro coach, com treinamento, com peça de teatro, com tudo isso, a gente sempre traz essa questão da emoção, e a emoção cada vez mais vai ser algo tipicamente humano, Marcelo. Faz sentido? Vamos fechar, então, com a sua palavra sobre a emoção dentro desse nosso primeiro Papo R, os 10 gatilhos mentais. Já falou tudo aí, cara. Falei nada. Uai, para falar da emoção, cara. Falei nada. A emoção, enfim, ela que vai gerar a principal conexão, né? Sem emoção não vai rolar nada, cara. Sem emoção você não vende, sem emoção você não cativa, você não capta a atenção das pessoas. A emoção é um gatilho que trabalha muito bem com um outro, que a gente pode falar, pode ser o primeiro aí da nossa próximo vídeo, que é o gatilho da história, cara.
Porque... Opa, olha aí. Fica você ligado que no próximo gatilho do gatilho, não. No próximo Papo Gatilho R, não. Pera aí. Momento R. Próximo Papo R com Marcelo Macedo, nós vamos falar de uma coisa interessantíssima, que é o trabalho da história. Como é que a gente pode... Esse papo de storytelling e tudo isso. E pá, tem coisa muito legal que o teatro, o coach, nossa metodologia pode auxiliar. Então fica ligado no próximo Papo R2. Mas vamos fechar, porque aqui vocês já viram que a gente é muito profícuo. Muito a gente sabe falar. Vamos lá, Marcelo. Então a emoção é isso, tem a ver com este ambiente, né? Que serve para tudo, para vendas, para gestão, para empresas, para colaboração, para confiança de grupos e cooperação e tudo isso, né, Marcelo? Sim, é isso mesmo. E quando você usa ele aliado a outros gatilhos, fica aí melhor ainda, né? Ele é como uma derivado do gatilho da história, porque toda vez que você conta uma história, é muito mais fácil de se despertar emoções nas pessoas, né? A gente meio é aqui programado para ouvir história e sentir a emoção que está por trás da história, porque a gente é levado a vivenciar ela, né? Então, a emoção tem a ver com isso, cara. Mas em tudo que você fizer, se não tiver emoção, esquece, cara. Emoção e emoção. Lembrando que as emoções têm qualidades. Pode ser emoções não muito boas, né? Emoções boas, positivas, existem emoções mais negativas, e a gente percebe também quando a gente entra em determinados ambientes. Nossa, olha, tem um tema aqui de emoção e de história que a gente vai trazer no próximo Papo R com o Marcelo Macedo. Então, nós estamos aqui, vamos fazer um breve resumo, senhoras e senhores. Falamos que isso é muito importante, porque a gente tem que falar. Gatilhos mentais que você pode usar para vender melhor. Escassez, olha, está acabando o programa, gente. Clica aí no nosso canal, porque eu acho que eu não vou durar um dia. Brincadeira. Mas é escassez. Agora nós temos aqui prova social, isso. Você lembra da história que o Marcelo contou, que se você vai num restaurante, aquele restaurante está mais cheio, então cuide da sua imagem, porque se você tiver gente junto com você, mais pessoas vão chegar. Terceira, interação e conversa. Você já viu que a gente interagiu aqui. Esse foi um programa de diálogo, ó, tá rolando um diálogo. Fica mais interessante do que eu ficar falando bababá, né? Porque estimule os seus seguidores, as pessoas que gostam, a opinar, a dar depoimento, a comentar. Isso é muito importante. Esse foi o terceiro. O quarto, a reciprocidade. Reciprocidade. A reciprocidade. Dê coisas. Dê alegria, dê amor, tudo dê e-book. Vai para as pessoas também, que as pessoas querem. As pessoas gostam de ter coisas, de ganhar coisas. Surpresa, para de ser a zona de conforto, inventa um negócio diferente, vai entregar para o cliente, entregue melhor, vai entregar um carro, entrega com um balãozinho, com um lacinho, faz alguma coisa para isso dar também um diferencial, tornar a sua coisa especial. O porquê, justifique sempre, tenha argumentos para você passar o porquê o cliente deve comprar. Resolva o problema dele e dê o porquê da solução. Características, nem tanto, mas mais benefícios. Que benefícios o seu cliente vai ter com o seu produto, além das características e vantagens? Tem os benefícios diretamente. Aí no sétimo nós temos a simplicidade. Seja simples, não complique com palavras complicadas. Por exemplo, reciprocidade. Estou brincando, tá? Brinque lá. E 8, clientes, acredite em você, porque se você não acredita em você, vai ser mais difícil o outro acreditar também. Confiança, segurança, confiança, faça isso, trabalhe seu corpo, sua voz, que isso ajuda também. Aí nós temos aqui a crença, aí nós viemos para intimidade, compartilhe intimidade, que é legal, e fechando com emoção, com história, que a gente vai ver na próxima. Então, tudo isso, de certa maneira, compõe o nosso primeiro Papo R com Marcelo Macedo. Marcelo, muitíssimo obrigado pela manhã extraordinária que nos deste. Eu que agradeço, Mauai. Ajudando as pessoas a progredirem para que nós possamos viver melhor, com mais saúde mental, espiritual, humorística e amorosa e tudo isso. Tá bom? Obrigadão. Legal. Um grande abraço para você. Palavras finais para Marcelo Macedo na escassez de tempo. Você tem 15 segundos. Valeu, tá tudo certo, vamos, pessoal, valeu! Boa! Abração! Valeu!